Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra ou na sua mão direita as 7 estrelas. E quem são essas 7 estrelas? Os anjos da igreja, que são os pastores. Isso é forte. Que anda também no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem são os 7 castiçais de ouro? As igrejas. Então Jesus, ele anda no meio das igrejas. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei da tua paciência, que você não pode sofrer os maus, e que você colocou à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, que você sofreu como igreja, que você tem paciência, e sei também do trabalho de vocês pelo meu nome e de como vocês não se cansaram. Mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste ou que deixaste o teu primeiro amor. Então, vamos parar um pouquinho aqui, prestar atenção. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja que foi fundada pelo nosso amado apóstolo Paulo. Lá em Atos, se você ler, na sua 3ª viagem missionária, que Paulo, ele foi um missionário, né? A gente tem um missionário também, muito amado no nosso ministério, que é o nosso missionário R.R. Soares. E o missionário também não para, né? O missionário uma hora está no sul, outra hora está em Minas, outra hora está em Curitiba, uma hora está em São Paulo, outra hora já está no Rio. Essa semana mesmo ele vai num bocado de lugar para pregar o Evangelho, para pregar Jesus Cristo. Hoje cedinho já está aí pregando, né? Já fez o primeiro culto do dia dele, lá na Avenida São João. E eu louvo a Deus, e eu tenho certeza que você louva a Deus também pela vida dele, sim ou não? Deus abençoe grandemente a vida dele. Mas o apóstolo Paulo também era um missionário. E eu não vou entrar em detalhes aqui da conversão dele hoje, mas sim de como Deus o usou para estabelecer igrejas, inclusive essa que nós vamos falar um pouquinho dela aqui hoje, a igreja de Éfeso. Então, na sua 3ª viagem missionária, ele vai a esse lugar, e nessa época, a igreja ali, antes de ser fundada ali, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade que era uma cidade assim muito bem desenvolvida ali para a época. Ela tinha uma região ali também portuária, que era também muito movimentada. E essa região que ficava ali na Ásia, ela até mesmo Éfeso, né, a cidade, ou considerada também a capital da província da Ásia, era realmente um lugar que passava ali de umas 300.000 pessoas na época.
Existia uma idolatria muito grande naquele lugar. Eu acho que você já ouviu falar de uma deusa chamada Diana, que tinha um templo, aonde ali as pessoas faziam as oferendas. Ela era considerada a deusa da fertilidade. Misericórdia, né? Ela é conhecida também como deusa Artemis. Artemis é no grego. Agora, para os romanos, ela é a conhecida deusa Diana. Então, pensa o apóstolo Paulo chegando num lugar cheio de idolatria, com um templo para uma deusa, onde as pessoas tinham aquele lugar até como um ponto turístico também. Eles visitavam aquele lugar por causa do templo. E era um lugar também onde tinha muito misticismo. Tanto que é lá, nesse lugar, que se dá aquele episódio onde a pregação da palavra, através do apóstolo Paulo, vai alcançando o coração daqueles feiticeiros, daqueles magos, e eles vão jogando em fogueiras todo aquele acervo filosófico. E aí tem pessoas que até hoje se queixam desse episódio, porque dizem que naquela época se perdeu muito conteúdo histórico, quando na realidade nós sabemos que não foi isso. O que aconteceu? Como o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, e olha que ele não tinha essa facilidade de hoje, que hoje a gente tem redes sociais, você pode entrar numa rede social e publicar uma palavra, e o alcance dela, muitas vezes não é só aqui, né, no nosso meio, na nossa região. Um exemplo, só aqui em Goiânia, você consegue alcançar, né, até outros países do mundo. Você não vê um missionário pregando pelas redes sociais, enquanto ele faz esse culto agora cedo, simultaneamente vai sendo traduzido em vários idiomas para várias nações no mundo. Então o apóstolo Paulo não tinha internet, não tinha até mesmo, né, esse acervo que nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblias publicadas, a gente pode usar as Bíblias como instrumento de evangelização. Temos livros, temos folhetos, temos televisão. Quem está me entendendo aqui? A gente hoje tem assim uma gama de possibilidades para poder falar de Jesus. E naquela época não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E ele chega ungido pelo Espírito Santo e começa a pregar a verdade que liberta. E essas pessoas começam a se converter, começam a se libertar da idolatria, começam a se libertar dessa feitiçaria, desse misticismo, e vão queimando esses acervos, e vão se libertando para a glória de Deus. E é assim que nasce a conhecidíssima igreja de Éfeso. Paulo tem a oportunidade de permanecer ali 3 anos da sua vida. E em 3 anos ele sacudiu aquele lugar. Eu falei, Jesus, nos ajude. Porque se em 3 anos um homem consegue ganhar uma cidade que tinha mais de 300 mil habitantes na época, a idolatria é um ponto forte daquele lugar, o misticismo reinando no meio daquele povo, e o povo se liberta, e é fundada a igreja de Éfeso, uma das igrejas por qual o apóstolo Paulo demonstra uma grande afeição.
Falei, Senhor, nos use nesta geração também, para ganhar, né, os nossos vizinhos, para ganhar a nossa família, para ganhar as pessoas que trabalham conosco. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Que o Senhor nos use. Pois bem, depois que Paulo sai de Éfeso e vai para suas, né, até mesmo outras missões, o Timóteo, que assume ali a igreja de Éfeso, ele é o segundo pastor de Éfeso. E o Paulo, ele vai ser preso em Roma, e é lá da prisão, lá de Roma, que ele escreve o conhecidíssimo livro, ou a carta que a gente conhece e gosta muito. Eu particularmente gosto bastante e pregamos bastante a carta de Éfeso. A carta de Éfeso. Ou a epístola de Éfeso. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. E eu anotei aqui no capítulo 1, é só uma citação de Éfeso. Olha o que ele escreve a respeito dessa igreja. Isso dá alegria ao coração do pregador. Capítulo 1, verso 15 e 16, só para você ver. Ele fala assim, né? Éfeso, né? Efésios. A pastora está mudando o nome do livro, né? Carta aos Efésios, diga amém. Carta aos Efésios, agora foi, né? O irmão está pensando ali, meu Deus, onde está esse livro? Estou procurando, Senhor, me dá graça, me revela. Vamos lá. Olha lá, lá de dentro da prisão, lá em Roma, hein? Olha o que ele escreve, pelo que, ouvindo eu, também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Isso alegra o coração do pregador, sim ou não? Quem é pai aqui? Inclusive hoje é o dia dos pais, parabéns, né? Depois a gente fala sobre isso aí, né? Quem é mamãe aqui? Eu tenho certeza que você tem maior alegria de saber que seu filho anda em obediência. Você fica feliz quando você sabe que teu filho foi bem na prova, né? Que ele tirou nota boa, sim ou não? Né? Que ele foi assim, de certa forma ali usado para fazer alguma coisa boa, sim ou não? Dá maior orgulho, dá ou não dá? Meu Deus, né? Que alegria. Lembra o que o pai falou para o filho? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E você sabe que a igreja é um filho espiritual para o pastor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, poxa, né, como se diz, pelo que ouvindo também, né, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Além de ser uma igreja que demonstrava fé em Jesus Cristo, era uma igreja que tinha amor um para com os outros. E ele ainda fala, e eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. E o apóstolo está falando isso de dentro da prisão. Ele está dizendo, poxa, eu estou aqui agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que aquilo trazia uma alegria para ele em saber que os irmãos permaneciam firmes naquilo que tinham aprendido. E aí ele diz ainda, né, lembrando-me de vós nas minhas orações, continua, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Continuava orando por aquela igreja. Ele tinha um amor grande por aquele povo. Bonito isso, sim ou não, igreja? Sim. Pois bem, aí o que acontece? Depois de Timóteo, vamos entrar no Apocalipse aí agora.
Essa é a segunda carta que a igreja recebe. Só que agora, essa carta do capítulo 2 de Apocalipse, não é uma carta do apóstolo Paulo. Não, pastora, não. É uma carta do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que já receber a carta do apóstolo Paulo foi uma grande bênção para aquela igreja. E para mim e para você também. Agora quem está escrevendo essa carta, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E quem escreve? Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Se tiver algum pastor me ouvindo, você está na mão de Jesus. As 7 estrelas são os anjos da igreja. Ô pastora, sim, sim. A gente está na mão de Jesus. Só os pastores? Não. Jesus falou que cada um de nós estamos na mão dele e ninguém pode nos arrebatar, nos tirar da mão dele. Quem crê, diga amém. Então pode falar assim, com muita fé, eu estou na mão de Jesus. Amém? Diga, ninguém pode me tirar desta mão poderosa. Porque se você olhar, ele fala destra, e destra é a mão direita. A mão que representa a força, a autoridade, o poder. Onde você está guardado? Na mão do Senhor. Quero ver diabo, quero ver demônio te arrancar da mão de Jesus. Não te arranca. Minha irmã, caiu aí alguma coisa perto da senhora, irmã? Irmã Aguimar, caiu alguma coisinha perto da senhora aí. Mas voltando à palavra do Senhor. Isto diz então aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que também é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Oh, glória! Os castiçais são as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus anda no meio da igreja. Por isso que enquanto você está pregando, Jesus já está fazendo a obra aí. Quem está entendendo, diga amém. Ele está andando aqui no nosso meio. Mas eu não posso ver, você só precisa crer. Crer. Está pertinho de você. Mais do que você possa imaginar. O que mais que fala? Jesus, então, que escreve para essa igreja agora. Ele vai escrever o quê? Primeira coisa, eu sei as tuas obras. Jesus sabe todas as nossas obras. Quem crê, diga amém. Ele sabe. E uma das coisas que Jesus sabia era da fidelidade que aquele povo tinha à palavra de Deus. Tanto que isso eu já li para você lá no capítulo 1. Depois, se você conseguir ler o capítulo 1 todinho, se essa semana, que é uma lição de casa, lê a carta aos Efésios. Você conhecer um pouquinho mais dessa igreja. E ali Jesus nos revela, claro, através do Espírito Santo, que era uma igreja que guardava a fé que tinha em Jesus Cristo. Então era uma igreja fiel à palavra que eles tinham recebido. Isso é algo bom, sim ou não? Quem está vivo aqui, diga amém. Isso é algo bom, sim ou não? Ser fiel à doutrina. E qual é a doutrina? Eu não sei se você já preencheu aquele pedido de membro da Igreja da Graça, mas uma das normas ali é você ser fiel à sã doutrina e reconhecer somente a Bíblia Sagrada como palavra de Deus.
Que ontem eu estava até pregando na reunião ministerial aqui aos pastores, outra mensagem. Mas existe outro evangelho. Existe, pastor, e está cheio por aí. E nesse mundo que a gente vive de tanta diversidade, a gente tem que tomar cuidado para não sair da sã doutrina. O próprio Senhor falou, ai, né? Ai daquele que acrescentar ou que retirar, que seja um tio dessa palavra. A palavra tem que ser respeitada. Hoje já existem publicações aí, até de Bíblias, que já foram, o quê? Modificadas. Lá vem a pastora de novo com esse papo. Preserve exemplares bíblicos dentro da sua casa. Guarda. Ô pastora, tem que ter. Ah, mas eu uso todo hoje no iPad, no tablet, no celular, no computador. Bacana, bacana. É uma ferramenta, olha, excelente para o nosso estudo. Ajuda bastante. Mas não deixe de guardar os seus exemplares de papel. E eu falo, sempre preserve as edições mais antigas. As atuais também são boas. Mas sempre tenha o cuidado de saber a fonte. Tem uma Bíblia hoje que a linguagem é totalmente neutra. E alguns trechos foram retirados. Sai fora disso. Pastora, sim. O Senhor falou que, através de Paulo, escrevendo a Timóteo, que nos últimos tempos os homens iam ter assim nos seus ouvidos, como se fosse o quê? Coceira, né? Comichões. E eles iam começar a amontoar para si mestres, doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou desejos. Só iam ouvir o que quisessem, o que fosse agradável. Se for para ouvir a verdade, estou fora. Tem gente que se ofende, irmão, se você pregar a verdade hoje. Hoje tudo é processo, tudo é lacração, é o discurso de ódio. Você pregar a verdade hoje você está chato, que você está semeando ódio, jogando, né, essa classe contra a outra. Misericórdia, a gente está pregando a verdade. Pregando a palavra que liberta, não para condenar, mas para salvar. O que Jesus fala ali, né, até mesmo em João 3, no verso 17, o Filho do Homem foi enviado não para condenar, mas para salvar. A verdade é que liberta. João 8:37, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, igreja, não a de Éfeso, Igreja da Graça de Goiânia, vamos permanecer também fiéis à sã doutrina, à palavra de Deus, sem tirar, sem acrescentar. Fiel, né, guardando essa fé genuína que temos em Jesus Cristo, sem modificar nada. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Outra coisa que eu sei do teu trabalho, diga glória a Deus. Eu sei do teu trabalho, da tua paciência, e que você não pode sofrer os maus. Que vocês colocaram à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes o quê? Mentirosos. Era uma igreja que não tolerava heresia. Ô pastora, fala de novo, até engasguei. Era uma igreja que não tolerava heresia. O apóstolo Paulo teve um trabalhão com uma igreja chamada Igreja de Coríntios. Quem já ouviu falar dela?
Ali, meu irmão, minha irmã, é coisa assim cabulosa. Que é isso, pastora? Misericórdia. É coisa de você falar assim, meu Deus. Quem já leu os livros de Coríntios aqui, você já deve ter visto uma parte que tem um cidadão que se deita com a própria madrasta, com a mulher do pai dele. Que coisa nojenta. Pensa num trem desse. 1 aos Coríntios, se eu não me engano, é o capítulo 5. Ou é segundo, é primeiro. É no capítulo 5 lá fala. Pensa numa coisa dessa. O apóstolo Paulo dá uma repreensão na igreja. Por quê? Porque os irmãos estavam aceitando aquilo como se fosse algo... Quem está vivo aqui nesse lugar? Como se fosse algo normal. Porque tinha uma doutrina de uns chamados nicolaítas. Tanto que está aqui no capítulo 2, quer ver? Verso 6. Tens, porém, isto que vocês aborrecem, odeiam, as obras dos nicolaítas, as quais eu também, o quê? Aborreço. Jesus não aborrecia em si os nicolaítas, mas sim as obras práticas. E eles tinham isso, de praticarem coisas assim que você fala misericórdia. É muito parecido com os dias de hoje. Infelizmente, esses mesmos principados hoje tentam se infiltrar na igreja. Sabe o que a igreja de Éfeso fez? Aqui não. Porque vinham esses pregadores com essa doutrina, e era uma doutrina assim, que eles até mesmo, além de comer as comidas sacrificadas aos ídolos, eles misturavam com as orgias de práticas sexuais das mais baixas possíveis. Pastora, que nojeira. Estava dentro da igreja de Coríntios. Aí, o apóstolo Paulo pegou, falou sério com a igreja. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação é prática de prostituição. Ele está falando isso para uma igreja. Ele está falando isso para o povo que não conhecia a verdade. Porque isso lá no mundo é algo que normal. Hoje é normal ficar. Os nomes mudaram hoje, Os nomes mudaram. Hoje é crush. É crush que fala? Affair. Eu acho que eu já estou atrasada, Já deve ter outros nomes. Hoje, meu Deus do céu, é bi, é tri. Já viu falar do tal do trisal? Quem já ouviu falar disso? É demoníaco. Trisal é. Trisal. Pastora, mas naquela época já tinha isso aí também. E o mais terrível era que estava dentro da igreja. E o apóstolo Paulo falando para aqueles irmãos, Aí ele diz, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é o quê? Haver que quem abusa da mulher de seu... Ele está falando, vocês conseguiram me estarrecer, por quê? Porque nem no meio dos gentios tem práticas como tem aí no meio de vocês. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque a igreja de Éfeso, quando chegaram esses pregadores trazendo essa doutrina, eles resistiram. Aqui não. Não toleramos isso. Não aceitamos isso em nome de Jesus. Vão se converter. Quem está entendendo aqui? Uma igreja abençoada, sim ou não? Ou uma igreja que resiste a essas práticas demoníacas? Que tentaram ali esses falsos apóstolos e eles não deixaram. Aqui não.
Vocês não vão entrar com essas práticas demoníacas aqui, não. Não tolero isso, não. Quem está entendendo? E o que mais, pastora? Vamos continuar aí. 3, que sofreste, que tens paciência e que vocês trabalharam pelo meu nome e não se cansaram. Era uma igreja trabalhadora. Não eram preguiçosos. Pastora, sim. Já viu aquela historinha do menininho que falou assim? Senhor Jesus, abençoa eu, meu pai, minha mãe e mais ninguém. Ó, pastora, tem crente que é igualzinho. Que se eu estiver bem, se eu estiver abençoado, que o restante que se dane. Que é isso, pastora? Não tem igreja que é assim. Por isso que eu amo o ministério da Igreja da Graça. Porque você tem uma coisa que o missionário é trabalhador. Ministério do patrocinador. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende, irmão. Isso é um ministério, é trabalho. Está alcançando nações, está alcançando almas, vidas. Eu já falei isso e repito, tem pessoas que nós não vamos conhecer aqui. Não vamos ter, porque está lá no Oriente Médio, está lá na Rússia, está lá, né, lá na África, está lá do outro lado do mundo. Mas que estão sendo alcançadas por esse ministério. Só por ele? Não. Tem muitas igrejas que não são da graça, que pregam a verdade e que estão sacudindo o mundo também. Mas eu louvo a Deus de fazer parte de uma igreja que trabalha. Uma igreja que evangeliza. Missionário se cansa, né, no sentido, se cansa não, usei a palavra errada. Se gasta e se deixa gastar em favor do Evangelho. Todo dia tem palavra publicada, todo dia esse homem está pregando aqui ou acolá, ou resolvendo algo que está relacionado à obra. O pastor aqui falar que não tem ensinamento, o exemplo já vem da própria liderança dele e do pastor Jaime. Estou falando do meu ministério porque eu sou daqui, eu conheço aqui. Não estou dizendo que eles são os únicos que trabalham, não. Quem está me entendendo, diga amém. Sem reconhecer que tem muitos homens e mulheres de Deus que trabalham e trabalham arduamente em favor do Evangelho do Reino de Deus. Mas se tinha uma igreja que trabalhava também pelo nome de Jesus, era a igreja de Éfeso. Não era uma igreja parada, não. Era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que pregava. Quem está entendendo, diga amém. Tanto que a igreja de Éfeso não é a única naquela região. Várias outras igrejas foram estabelecidas. E eu acabei pulando até um detalhe. Antes do apóstolo Paulo chegar ali, quem chega ali é um casal muito abençoado. Já ouviu falar da Priscila? Quem já ouviu falar? E de Áquila? Foram eles. Então, era uma igreja trabalhadora e que trabalhava debaixo de perseguição. Porque você imagina, irmão, mexendo, sacudindo o inferno. Aquela deusa Diana lá por detrás, o principado estava furioso. Os feiticeiros se convertendo. Você imagina a batalha espiritual que não tinha naquele lugar. Tanto que ele fala no capítulo 6 da carta que ele escreve que era para aquele povo novamente se vestir da armadura de Deus. Para poder resistir no dia mau. E ele fala no verso 12 que eles não tinham que lutar contra a carne naquele lugar, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Quem me entende aqui? E hoje a gente passa as mesmas lutas também. Aprenda. Nós temos que trabalhar pelo nome do Senhor. O que você está fazendo? Graças a Deus eu sou patrocinadora também, pastora. Glória a Deus, irmã. E continua. Porque você não está só dando oferta para a igreja. Além de você abençoar a casa do Senhor, a obra de Deus, você está evangelizando vidas também. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Não vai achar porque só você ajuda, então glória a Deus, é uma forma também muito abençoada. Como que eu ia falar em árabe para alguém? Eu não sei nem falar. Mas está entendendo ou não? Mas ajudamos a patrocinar, tem intérprete lá que sabe falar na língua deles e prega para eles. Mas eu sei falar português. Goianês. Quem está vivo aqui? Uai, pega o trem lá em cima. Quem está entendendo, diga amém. Ele sabe falar o goianês, então vamos pregar em goianês. Vamos pregar em português. Tem irmão aqui que sabe falar espanhol, pregue em espanhol. Tem irmão aqui que sabe falar inglês, pregue em inglês. Usa as ferramentas que Deus te deu. Não vamos ser uma igreja preguiçosa. Eu me incluo junto, tá? Vamos falar de Jesus, igreja. Por onde eu começo? Pela tua família. Mas não querem me ouvir, prega com as suas atitudes. Você sabia que a forma da gente proceder a uma pregação, quem está vivo, diga amém. Que a hora passa muito rápido, eu já tenho que encerrar. É rápido demais que passa. A vontade é ficar pregando, mas eu vou ter que encerrar. Só tem o último tópico mesmo e eu já entro no encerramento. 5, 10 minutinhos eu encerro. E a coisa é séria. Quem está vivo, diga glória a Deus. Vamos trabalhar, igreja. O que eu ia falar? Pedro, aí não é o Paulo não, Pedro escreveu falando, irmãs, vocês têm maridos que ainda não respeitam a palavra de Deus? Então, minhas irmãs, com o seu procedimento, sem palavras, ganhe os seus maridos. Olha que bonito. Só com a maneira de você agir, só com a maneira de você tratá-lo, só com as suas atitudes dentro do lar, você pode ganhá-los para Jesus. Não está escrito isso não, claro que está. Olha lá, ó, mulheres, né? Fala da submissão ao marido, para que também, se algum deles não estão obedecendo a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem. Então eu posso ganhar uma alma para Jesus só com a minha forma de proceder. Isso é forte, não é? Sem abrir a boca, só com a maneira de agir, com expressão facial. Ô pastor, às vezes um sorriso. Quem está entendendo, diga amém. Mas deixa aí, né, para outro dia. Vamos lá. Versículo 3 aí, eu preciso encerrar. E a última coisa que essa igreja também, é notório no capítulo aqui 2, nos versos 2 e 3, era uma igreja que perseverava na tribulação. Pastora, sim, sofreste e tiveste paciência. Trabalharam pelo meu nome e não se cansaram. O que é isso? Uma igreja que soube perseverar, que não parou quando passou por tribulação, quando foram provados. Já viu gente que para quando é provado? Tem gente, dependendo da prova, sai até da igreja. Tem gente que, dependendo da prova, sai até do caminho que é Jesus. Se aborrece com o próprio Deus. E essa igreja tinha um exemplo. Qual? Era uma igreja perseverante no meio das tribulações, no meio das perseguições. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Hã? Glória a Deus. Porque eu vou te falar uma coisa. É impossível você respeitar a palavra de Deus e não se levantar a perseguição. É impossível. Ou senão a gente vai ser o crente camaleão. Camaleão, você sabe que ele tem uma facilidade de se adequar aos ambientes. Ele camufla. Nem dá para perceber às vezes que ele está ali.
Tem crente que é igualzinho. Se ele está no meio de ímpios, não dá nem para perceber que ele é crente. Mas se ele está no meio dos crentes, não dá nem para perceber que ele não é ímpio. Pastora, se camufla, se está no meio dos crentes, amém, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. É um crentez só. Mas se está no meio de incrédulos, não tem nada, não dá nem para perceber que ele é crente. E aí está o grande mistério. Que quem realmente quer, Jesus mesmo falou, né, nos advertiu acerca das perseguições que viriam pelo nome dele, que não era para a gente se entristecer, está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5. E foi para a gente se alegrar quando a gente fosse até mesmo perseguido, quando mentirem, falando até mal contra nós por causa do nome dele. Ele falou, podem se alegrar porque perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer viver piamente a palavra de Deus, a Jesus Cristo, você vai padecer perseguição, hein? Ô pastor, os que querem viver piamente em Jesus Cristo vão padecer perseguições. Então você não se assuste quando a tribulação vier. Olha lá, ó. Eu tenho essa palavra desde que eu era pequeno. Uma vez eu ouvi uma pregação e eu falei, meu Deus, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus vão padecer perseguições. Vai ser zombado, vai ser taxado de bobo, de boba, de ultrapassado. Esses dias atrás chamaram a pregação do nosso missionário de velharia. Ô pastora, para de falar disso. Mas chamaram essa velharia aí, dizendo que a palavra de Deus é ultrapassada. Não era um missionário, o missionário já é um senhor, mas que nem parece, porque ele tem uma disposição de jovem, né, para pregar a palavra. Espírito Santo renova. Mas que a pessoa estava se referindo é que a velharia é o que o missionário estava pregando. E a gente vai padecer essas perseguições. Vamos tomar pedrada, não física. Em alguns países são físicas. Não é só pedrada não, perde até a cabeça, né? Tudo que tem acontecido aí. Mas o Senhor é conosco. Encerra. Agora encerramos. Mas Jesus escrevendo a eles diz assim: apesar de vocês serem fiel à minha palavra, apesar de vocês resistirem os falsos apóstolos, apesar de vocês serem uma igreja trabalhadora, que trabalham de forma intensa, que não param, que não são, preguiçosos, que colocam realmente a mão no arado e não olham para trás, apesar de vocês terem perseverança na tribulação e não se cansarem e continuarem trabalhando pelo meu nome, eu tenho uma ressalva para fazer a vocês. Qual? Vocês deixaram, tenho porém contra ti uma coisinha. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Pastora, como? Aí Jesus fala no 5, lembra aonde vocês caíram? Aonde vocês deixaram esse primeiro amor? Jesus estava dizendo que eles praticavam tudo isso, mas não com a mesma intensidade de amor do que no início. Quem é casado aqui? Glória a Deus. É possível a gente ser fiel ao nosso marido, o marido ser fiel à sua esposa, nunca trair, mas não demonstrar mais aquela mesma paixão, aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho, aquela mesma devoção do início. Lembra quando vocês namoravam? Meu Deus!
Lembra quando vocês se apaixonaram? Aquele friozinho na barriga, parece borboletas. Nada disso não, pastor. Mas aí o amor, né, que prevalece, o amor que cuida, que trata com carinho, que faz um cafunézinho, o amor que se preocupa, que pergunta onde você está, que hora você vai chegar, ele vai chegar daqui a pouquinho, eu vou fazer a comida que ele gosta, o amor que passa as camisas dele, obrigado Jesus, pelo meu marido. Pastora, qual a mulher que passa a roupa agradecendo a Deus? Então, a que ama, né? Que tem um marido para cuidar. É possível ser fiel até o fim, mas não ter mais aquela chama do amor viva entre o casal. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês são fiéis. Vocês são trabalhadores. Vocês têm uma resistência àquilo que é errado e não deixa isso se infiltrar no meio de vocês. Vocês são perseverantes, são de pegada no sentido de não arredar pé, de não recuar, de não voltar atrás, de não esmorecer. Mas vocês deixaram a chama se apagar. Vocês deixaram o primeiro amor. E Jesus está falando, lembram onde vocês caíram e arrependam-se, mudem essa atitude, voltem ao primeiro amor de vocês, porque senão, pratica, né, as primeiras obras, porque senão brevemente te virei. E eu vou tirar, né, do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Misericórdia. Imagina uma igreja sem unção, sem o Espírito Santo. Não dá. E aí encerra aí, tem porém isto, vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Cuidado que eles ainda estão por aí, hein? As quais eu também aborreço. Mas quem tem ouvido nessa manhã, aqui ouça. O que o Espírito está dizendo às igrejas, inclusive a de Goiânia, ao que vencer. Inclusive, essa ressalva aqui que Jesus falou, de não ter mais o primeiro amor. A pastora não é mais igual, realmente, pode ser melhor ainda. Eu conheço gente que permanece no mesmo fervor de quando se converteu. O mesmo fervor espiritual. É que alguns deixam a chama se apagar. Ao que vencer, ó a promessa, dar-lhe-ei a comer da árvore. Foi o fruto que Adão e Eva comeu? Não, eles não comeram do fruto da árvore da vida. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha a árvore da vida lá também, tem, né? Até hoje. Mas olha a promessa. Se vocês vencerem tudo isso, eu vou dar a vocês o direito de comerem do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória! É a salvação eterna. Não troque o que você tem com Jesus por nada desse mundo.